Olá, galerinha do sexto ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nessa aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre uma classe de figuras geométricas chamada de polígonos. Mais precisamente, a gente vai explorar um pouco mais sobre os quadriláteros, que são as figuras compostas, constituídas por quatro lados, quatro segmentos. Vamos lá? Então, os objetivos da aula é identificar e definir os polígonos, identificar e classificar os quadriláteros. Vamos pensar um pouquinho, os polígonos são formas geométricas e estão presentes no nosso cotidiano. Você consegue pensar num exemplo para representar um polígono? Por exemplo, nesse momento você está aí na sua casa, está assistindo a aula por algum dispositivo, seja o celular, seja a TV. E aí ao seu redor tem alguma forma geométrica? Tem janela, tem porta, tem parede, enfim. Você já consegue observar aí algumas formas geométricas que são pertencentes aí à classe dos polígonos. Então, formas planas que representam polígonos. Por exemplo, aqui, uma janela, uma porta, são todas as formas que apresentam duas dimensões, uma largura e um comprimento. Então, é muito importante a gente saber disso. E mais, elas são formadas por segmentos de retas, O contorno da figura sempre será pedacinhos, segmentos de retas. E você sabe o que é um mosaico? Você já viu um mosaico? Vamos verificar aqui. São uma das mais bonitas e interessantes aplicações da geometria. Exatamente. Os mosaicos são muitas vezes utilizados até para representações artísticas. Muitos artistas famosos utilizaram formas geométricas para montar os seus mosaicos. Eu tenho aqui mais algumas informações e vou mostrar para vocês como esses mosaicos, alguns exemplos de como que eles são formados. São formados sempre por figuras planas, por polígonos, que é o objeto essencial da aula de hoje. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. O primeiro deles, que parece meio distorcido, podemos verificar que ele tem figuras parecidas com quadrados, losangos. A segunda figura, a gente já tem polígonos com mais lados, com 6 lados, ou 5, dependendo da maneira e da localização, são pentágonos ou hexágonos. E aqui a gente tem uma figura bem colorida também, representada por losangos, figuras com 4 lados iguais. Temos também um exemplo muito conhecido de vocês, que é o tangram. Quem nunca fez uma forma, montou alguma figura utilizando as 7 peças do tangram? É um mosaico antigo, e que hoje ainda a gente utiliza muito em algumas representações. Você lembra como que o tangram é constituído? Vamos ver? Então, ele é formado por quais tipos de figuras? Por triângulos, quadriláteros, conforme vocês estão vendo aqui na figura. Os triângulos são figuras com 3 lados. Então, nós temos, por exemplo, a figura 1, 2, 3, 4 e 5 representada aqui na tela. E também nós temos os quadriláteros. Então, as demais figuras que estava aqui, tinha mostrado para vocês, são os quadriláteros porque elas têm 4 lados. Vamos praticar um pouquinho. Quais são os elementos de um polígono? Você lembra do que o polígono é formado? Vou deixar um tempinho para você resgatar essa informação e responder aqui para mim.
E aí, conseguiu lembrar, conseguiu pesquisar essa informação? Os polígonos, eles são formados por vários elementos, né? Acabei de representar aqui. Então, o que o polígono tem? Ele tem lados, ele tem vértices, né? Os vértices são os cantinhos da figura, onde forma ângulo, né? Ele tem diagonais, diagonal são aquelas retas que atravessam lá por dentro da figura, de uma extremidade até a outra, de um vértice até outro. E além disso, né, a gente tem os ângulos que estão lá dentro, que são os internos, e os ângulos externos. Esses são os elementos de um polígono. Todos os polígonos têm essa caracterização, todos são formados exatamente por esses elementos que eu acabei de mostrar para vocês. Especificamente sobre os quadriláteros, o próprio nome já diz, né? Quadriláteros são polígonos que têm 4 lados. E de acordo com algumas características, os quadriláteros podem ser classificados em paralelogramos, né? São aqueles que têm 2 pares de lados paralelos, o próprio nome já diz, paralelogramo, né? E o que é importante, né, destacar aqui nessa figura, no paralelogramo? O retângulo, o losango e o quadrado, né? Se eu tiver um olhar mais apurado aqui, eu consigo perceber, né, que tem uma relação com essas figuras, né, com o retângulo, o losango e o quadrado. Então, nós temos aqui, né, como exemplo, né, os quadriláteros mais conhecidos, que a gente usa mais no dia a dia, o retângulo, o losango e o quadrado. E você lembra das características de cada uma? O que nós temos aqui de importante, né? Nós temos o retângulo, que é a figura que tem 4 ângulos internos retos. Lembrando que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, que forma lá o cantinho das paredes aí na sua casa, né? As figuras geométricas muitas vezes se colocam com esse ângulo de 90 graus, a gente chama de ângulo reto. E o que a gente tem em relação ao losango? Ele tem 4 lados de medidas iguais, é uma característica dele. E o quadrado, que todo mundo conhece muito bem, né? Ele tem 4 ângulos internos de 90 graus e, além disso, ele tem 4 lados de medidas iguais. Percebeu? Qual que é a diferença, então, do losango e do quadrado? O losango também tem os lados iguais. A única diferença é que o losango não tem ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, o quadrado ele tem essa característica. Temos também um exemplo de quadrilátero, o trapézio também faz parte dessa classe, né? E o que o trapézio tem de característica? Ele tem 2 lados paralelos, um par de lados paralelos, né? Nesse caso você está vendo aqui, né, a indicação na figura, né? A base e a parte de cima são os lados paralelos desse trapézio representado aqui. E agora, vamos praticar um pouquinho, vocês vão responder aí, qual quadrilátero tem um par de lados paralelos? Qual tem 2 pares de lados paralelos? Qual tem lados com a mesma medida? Qual tem ângulos internos retos? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, com tantas informações sobre os quadriláteros, já temos condição de responder as perguntinhas que eu acabei de propor para vocês. Vamos lá? Então, a primeira, né? Quais figuras têm um par de lados paralelos? A gente viu, acabou de ver, que é o trapézio, que tem essa característica, né? E qual figura tem dois pares de lados paralelos? É o paralelogramo. O paralelogramo, né, justamente o nome dele, né, é com fundamentação nessa característica. Ele tem dois pares de lados paralelos. E os lados com a mesma medida, a gente tem dois, né, duas figuras que têm essa característica. É o quadrado e o losango. E quais figuras têm ângulos internos retos? Quais quadriláteros têm ângulos de 90 graus? São essas duas, né? O quadrado e o retângulo. Beleza? Vamos praticar mais um pouquinho, né? Nessa foto foi destacado o contorno de um quadrilátero. Que quadrilátero é esse? Pensa aí um pouquinho.
aí, pessoal, voltando, né, nós temos aqui, nessa imagem, o contorno de uma figura, né, o contorno de uma fachada aqui de uma casa. Ela forma um quadrilátero. O que nós temos de característica aqui que você percebeu? Ela tem 2 ângulos de 90 graus, né, pela representação da figura. Os outros ângulos a gente não sabe a medida. Mas ela tem 2 lados paralelos, tem um par de lados paralelos. A gente acabou de ver quem é esse quadrilátero, né? Vamos lembrar então quem ele é? Ele é um trapézio, né? O trapézio é aquela figura, aquele quadrilátero que tem um par de lados paralelos apenas, tá? Então, por isso, essa figura, essa fachada dessa casa tem forma de trapézio. Então, né, nessa aula, a gente estudou um pouco aí dos polígonos, né, conseguimos dar destaque aí aos quadriláteros, vimos, né, que existem vários tipos de quadriláteros, cada um com suas respectivas características. Eu agradeço, né, pela atenção, pela sua participação e até a próxima aula.